você quer que pessoas morram? Não, é porque o vírus ele tem todo um funcionamento que na sua simplicidade ele é fantástico, né? E isso pode chocar o leigo, né? E acho que o termo correto é vacina porque ele tem ação como uma vacina, né? E acho que a gente tem, o nosso papel até aqui de divulgação e difusão científica, tá ali preparando e levando esses termos até a população. E pensando ainda em população, né, pensando em como as pessoas veem e que isso acaba impactando muito, em especial aquele famoso grupo de WhatsApp da família, né, porque quando você fala DNA, quando você fala vacina de DNA, a primeira coisa que vem é aquele filme de ficção científica onde todo mundo que tomou a vacina acaba virando um zumbi ou isso ou aquilo. Você que trabalha com isso, que sempre tem que estar explicando isso, você encontra essa resistência das pessoas levando para esse lado, além de errado, maléfico da vacina? Sim, sim. É muito difícil de explicar para as pessoas, assim, a tecnologia, acho que é difícil de entender, né, para quem não é da área. E também essas fake news aí, porque realmente, porque vai mudar o nosso DNA, vai, né, tem sempre fake news, mas eu sempre gosto de relacionar, por exemplo, vacina da Covid, a gente tem vacina de RNA, e que tiveram respostas muito boas, a gente conseguiu combater, né, uma pandemia. Então, por que tem uma vacina de RNA e de DNA vai ser algo, nossa, né, monstruoso? São tecnologias muito parecidas, então eu sempre tento associar elas para as pessoas entenderem que é uma vacina segura, que vai ser uma formulação segura, e que é uma geração nova de vacinas, né, que antes a gente não tinha, mas que são totalmente seguras e muito bem desenvolvidas. Então, eu tento sempre argumentar nesse sentido. Não, sem falar que entre a produção, que é na onde você está, né, toda a descoberta do mecanismo, até chegar no medicamento propriamente dito, oferecido à população, é um caminho longo e cheio de testes em todas as etapas, né? Quantas vezes nós não vemos medicamentos que na bancada são extremamente promissores, porém, quando começam ali nos seus primeiros bioensaios, começa a ter uma série de problemas e acabam sendo aí descartados, né? Até assim que a gente não fala dos erros não, né? Do que não dá certo, mas a gente só vê ali na questão do medicamento, né? No caso seu, estudando esse tipo de entrega, utilizando aí a ferritina junto com a quitosana, né? Existe algum outro medicamento que já está em uso que utiliza esse tipo de mecanismo? Da associação entre elas. Uhum. Então, não acredito que não. Já pesquisei vários artigos científicos em relação a essa ligação. E tem alguns produtos sendo desenvolvidos mais no ramo de alimentação, mas nada muito em relação à saúde, assim, não encontrei nada. Por um lado é bom, né? Porque você está ali vendo algo que está extremamente promissor, mas por outro lado também rola aquele medinho do e se, né? E se de repente ali não for para frente, tiver algum problema. No caso da sua pesquisa, né? Que como você falou, é mais velho ali no laboratório, já está com a pesquisa mais encaminhada, vocês já estão fazendo testes? Como é que está essa etapa de desenvolvimento desse produto? Então, são realmente muitas etapas e muitas vezes é desafiador passar do estudo in vitro, né, o estudo de células, em cultura de células, para o estudo em animal. Quando a gente passa dessa etapa das células para o animal, a gente sempre tem uma resposta muito diferente. E foi o que aconteceu na minha iniciação científica. Chegou no modelo animal, a gente não teve a resposta que a gente esperava, que a gente observou nas células. Então, é realmente uma etapa muito desafiadora e é a etapa que eu estou agora. Então, eu estou finalizando os estudos na cultura de células para analisar, né, resposta imunológica, se de fato a formulação consegue entrar e produzir a proteína de interesse. Então, eu estou nessa etapa e a próxima etapa eu vou testar essas formulações em modelo de camundongo, fazendo o esquema vacinal e entendendo como que se dá essa resposta imune nos camundongos. Gente, quando a gente fala assim, olha, estamos trabalhando em cultura de célula,
Não é qualquer célula, não é, ó, vou pegar uns... Não, muitas vezes são empresas farmacêuticas que vendem lotes específicos de células, que são padronizados, que seguem todos os critérios científicos e que, por serem basicamente células completamente iguais para todo mundo, eu consigo ter uma base de testes ali que eu sei, olha, deu certo ou não deu certo. Ela facilita esse estudo. Tá? Então, pode ficar tranquilo que isso existe toda uma metodologia muito pesada em cima, consagrada por anos, né, que dá um respaldo a todas essas pesquisas. Mas voltando aqui, né, você ali conseguiu, de repente, achar um caminho, né, estabilizou, já está ali com a sua célula entregando essa substância que está ali, vamos dizer assim, ajudando o próprio organismo, de certa forma, a encontrar e destruir o câncer. Beleza, você me falou que ela é uma cultura, uma técnica adjuvante, que você vai trabalhar junto com outras técnicas. Ela sozinha não iria dar conta de curar a pessoa? Por que ela tem que ocasionar junto com outras técnicas? Eu digo isso porque diante das pesquisas, né, na literatura, normalmente essas vacinas elas são associadas a outra tecnologia, seja quimioterapia ou outro sistema de entrega, porque de fato o melanoma ele é um câncer muito agressivo.